E aí, pessoal, bandas novas, 2020, o rock morreu? O que tá acontecendo? Vamos trocar uma ideia. O rock and roll ele predominou muito, né, nas últimas décadas, né? Se você pegar mesmo, a grosso modo, dos anos 50 até o ano 2000, até 2008 ali, não que não tenha coisas acima disso, né? Mas o rock predominou de uma forma assim absurda, né? Então ele realmente teve a predominância enorme assim no mundo todo, né? E toda a década do rock and roll ele foi marcado por um estilo específico, né? Ou alguns, né? Mas alguns estilos que marcaram épocas, né? O rock and roll ele tem essa característica, né? Não é só a música em si, mas ele também é um estilo de vida, né? É uma essência ali, é um estilo das pessoas, estilo de atitude, né? Um tipo de pensamento. Então, o rock and roll ele conseguiu marcar muito, né? Algumas décadas, né? Por exemplo, teve a época do Elvis Presley, que hoje é muito conhecido como Rockabilly, né? Teve os anos 70 que predominou as primeiras bandas de hard rock, heavy metal, né? Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple e inúmeras outras, né? Anos 80, o hard rock ele veio mais forte, né? Final dos anos 70, 78, 79, chegou o Van Halen, destruindo tudo com aquele álbum perfeito, aquele primeiro álbum do Van Halen, né? Quem nunca ouviu esse álbum do Van Halen, é engraçado que você pega ele pra ouvir, parece que você comprou uma coletânea, né? Você fala, comprei uma coletânea do Van Halen. Mas na verdade o álbum é tão perfeito, foi um dos álbuns mais perfeitos assim de início de uma carreira de uma banda, né? Uma coisa assim absurda, né? As músicas que tem naquele álbum, né? Então aí já abriu tendência para outro estilo, que é o hard rock, né? Com isso veio inúmeras bandas aí também. Eles continuaram também tendo uma predominância nos anos 90, só que nos anos 90 surgiu um estilo novo que foi o grunge, né? E o grunge realmente criou uma excelente concorrência com o hard rock, né? Foi assim, fantástico, foi sensacional essa época, porque era uma época que tinha bandas maravilhosas assim, né? Bandas sensacionais, de estilos diferentes, porém os dois conseguiam disputar espaço ali, e a gente que gosta de rock and roll que conseguia se beneficiar de tudo isso, né? Então, quem pôde ver, por exemplo, a disputa entre Nirvana e Guns N' Roses, por exemplo, né? O grunge mesmo criou um estilo, né? Aquelas camisas vermelha com quadriculada, tênis All Star, né? Jeans rasgado, camiseta ali simples, né? Ou seja, o rock sempre teve isso, né? Cada época se criou uma tendência dentro de uma vertente, de uma variedade dentro do próprio rock and roll, né? Ano 2000 mesmo, 2000 até 2008, ao meu ver, o que predominou mesmo foi o new metal, né? O new metal chegou com força assim mesmo. E pelo menos eu, na época, foi o que mais ouvi, foi new metal, né? Também surgiram bandas sensacionais também, como Limp Bizkit, né? System of a Down, Linkin Park e inúmeras outras aí, né? O new metal ele realmente dominou, né? Slipknot, teve várias, assim, muitas. Então, ou seja, onde eu quero chegar? O rock and roll ele predominou por todos esses anos, e cada década basicamente, isso é uma referência, tá? Não é uma regra. A cada década se criou uma tendência, se criou um estilo no rock and roll, né? Então tem uma cronologia ali bacana do rock and roll, e o rock and roll ele deixa a gente ter esse tipo de visão, né? E agora o que eu entendo das músicas de hoje, rock and roll atual, de 2010 até 2020? O que eu entendo? Eu entendo que hoje vai ser muito mais difícil conseguir criar uma tendência nessa última década e de repente até a próxima. Por quê? Porque nós estamos na era da tecnologia, onde a tecnologia ela está no seu maior patamar, né, que já visto, né? Então cada vez a tecnologia está desenvolvendo mais rápido, cada vez ideias novas, produtos novos, né? Então são N possibilidades aí, e a música não fica de fora, né? Então não tem como hoje, com todas as informações que estão aí com facilidade, hoje em dia você quer ouvir uma banda da Polônia, por exemplo, você consegue ouvir uma banda da Polônia, uma banda da Rússia,
né? Uma banda nigeriana, uma banda canadense. Hoje você consegue fácil conhecer vários estilos e tendências de música, né? No mundo todo. Então isso influencia completamente, né? Então se criou esse estilo que é o quê? Não ter algo definido, né? É justamente essa ideia hoje em dia que eu enxergo, que devido ao fato de ter muitas informações, né? Justamente é isso, é a mistura de ideias, de estilos, eletrônico, com rock, com outros estilos variados. Então por isso que não dá pra ter aquele estilo, né, definido. E isso é excelente, né? Se for ver, isso é excelente pra música, porque isso é riquíssimo, né? A parte ruim que eu vejo, a parte negativa, o único ponto negativo que eu vejo nisso é que infelizmente isso não consegue criar uma personalidade, né? Se você for ver, devido a essa grande variedade de ideias, a música em si, o rock and roll, dizendo do rock and roll, ele não consegue criar uma personalidade, né? O rock and roll, ele fica sem aquela personalidade, por exemplo, do hard rock, do grunge, do classic rock, do época dos Beatles, por exemplo. Então não cria essa personalidade. Por quê? Porque são muitas bandas e ficam muito dispersas, né? Elas ficam muito dispersas, então não tem como você definir um estilo, né? Então acho que isso também acaba influenciando um pouco, tá? Porque é por isso que às vezes as pessoas falam assim hoje em dia, nossa, mas acabou o rock and roll morreu. Na verdade não, se você for procurar bem ao fundo mesmo, você encontra muita coisa boa, mas aí que tá, não é aquela coisa muito evidente igual era antigamente, né? Hoje não, hoje o cara tem que realmente se aprofundar mesmo pra conhecer as bandas, né? É aquele mundão alternativo mesmo, né? Então, e assim, e também juntando também, vendo o outro lado também, extremamente importante, pessoal, o que manda é o dinheiro, né? O capitalismo é quem manda em tudo. Então, antigamente tinha as gravadoras, elas investiam no artista, né? As grandes produtoras, elas contratavam o artista, lançavam álbuns, criavam campanhas, videoclipes, né? Ganhavam muito com o disco, né? Então isso, infelizmente, se dá pra dizer assim que quando... Isso não é uma regra, né? Mas assim, o que dá pra perceber com maior evidência, que eu posso dizer, é que quando surgiu o CD, né? O CD, ele foi assim uma coisa excelente. Porém, o que eu percebi, o CD ele abriu muita margem para pirataria, né? Coisa que antigamente era um pouco mais difícil, né? Era difícil você ver pirataria no vinil, por exemplo, né? O vinil era uma mídia muito difícil de você piratear ela. Não vou dizer que era impossível, mas assim, era bem difícil, né? Então as grandes produtoras, elas conseguiram realmente ter um retorno, né? Depois que lançou o CD e posteriormente o MP3, acabou com que a música se banalizou a música, né? Você consegue música em 5 segundos ali, você tá ouvindo uma música de qualquer lugar do mundo, né? Então a pirataria eu acho que também fez com que muitas empresas fechassem, né? Muitas produtoras falissem, né? Sem produtora, sem investimento em banda, né? Sem investimento em banda, menos bandas surgindo, né? Um cenário que está sendo menos injetado dinheiro, então consequentemente as bandas vão deixando de fazer, né? Porque os caras começam a ver menos referências no mercado, começa a ser um mercado não atrativo, porque não te dá um retorno financeiro, isso influencia demais, querendo ou não. Eu sei que tem o lado romântico do amor, mas a gente sabe que não é só isso, né? Tem que ter o lado da rentabilidade, né? Então eu acho que isso, o rock saiu de tendência agora, ele não é o estilo musical que tá, né, ali, como sempre foi, né? Mas ele tá aí ainda, né? E eu vou ser sincero, viu, pessoal? Não sei vocês aí, vocês podem dar a opinião de vocês aí. E deixa o like de vocês também, pessoal, dá uma força pra gente aí. Eu sei que aqui é uma coisa muito amadora, né? Eu não tenho conhecimento técnico em muitas coisas, mas aqui eu tô mais pra uma distração mesmo, bater um papo com vocês aí. Eu curto um rock and roll, né? Tô sempre querendo conhecer bandas novas, estilos novos, né? Nova musicalidade. Então, por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui, mais pra interagir mesmo, mais que é um hobby mesmo, pra passar tempo, né? Então, deixa um like aí pra nós aí, pessoal. Sempre vou estar postando alguma coisa pra gente bater um papo. Sempre quando eu achar também algum disco novo aí interessante, eu vou postar pra vocês também. Vou dar algumas dicas de bandas novas ou de música específica bacana, né? Então é isso aí, pessoal.
E coloque também nos comentários aí o que vocês de 2010 a 2020, vamos usar essa referência, de 2010 a 2020, o que foi que vocês ouviram de melhor dentro do rock and roll, né? O que vocês ouviram de melhor aí? Manda pra gente aí nos comentários, vai ser bacana. A gente vai usufruir dessas informações aí e conhecer coisas novas. Às vezes a gente também não... Cada correria também acaba não conseguindo garimpar muito na internet, né? Mas é isso, eu acho que o rock and roll, ele... Hoje outros estilos musicais estão mais acima, né? Está trazendo um retorno maior. O próprio YouTube mesmo mudou bastante isso, né? Hoje o investimento está sendo muito no YouTube, está dando esse grande retorno, né? De repente as bandas de rock poderiam começar... Isso é um ponto interessante, viu, pessoal? Um ponto interessante. O que se percebe das bandas de rock quando elas se formam, né? Quando a banda está se formando. Geralmente o pessoal, que não é menos importante, se preocupa somente em tocar, em fazer a música, né? Isso também é extremamente importante, mas nunca pode se esquecer que isso é um erro capital de muitas bandas que eu já vi por aí, que eu já acompanhei muitas bandas. É o que? Elas não veem a banda como um negócio. Os caras acham que só precisa ser o gênio da bateria, o gênio da guitarra, o gênio do vocal. E não só isso basta, tá? Isso aí... Existe um monte de gênio falido por aí, pessoal, tá? Então, o que acontece? As bandas, elas pecam muito porque elas não veem a banda como um negócio. Eles têm que ver como um negócio e a música é o produto deles. Eles têm que saber vender esse produto. A imagem da banda é um produto. Os integrantes da banda é um produto da banda. Tudo isso daí é um produto que está sendo criado que eles têm que saber vender. E infelizmente bandas de rock, elas nunca souberam vender bem o seu trabalho, né? A não ser as grandes bandas, né? Que conseguiram as grandes produtoras, aí tudo bem, é outra coisa, né, pessoal? Estamos falando aqui da nossa realidade, assim, da minha pelo menos, né? Que a gente conhece banda que está começando, né? Então, talvez hoje, com a ajuda do YouTube, as bandas que está em evidência. O YouTube hoje é o canal melhor que existe para você conseguir divulgar o seu trabalho, né? Porque é gratuito e só depende de você, né? Então, as bandas talvez hoje elas precisem aprender mais, elas vão começar a aprender mais agora com o YouTube, a vender a sua imagem, né? Então, pessoal, voltando ao assunto aí das bandas de rock, isso é um ponto bem interessante, como eu estava falando, né? Eu vejo isso como um pecado capital de algumas bandas, da maioria das bandas, para falar a verdade, viu? Das que estão iniciando. Aonde eu quero chegar? Normalmente as bandas de rock nova, elas nunca se preocuparam em vender o seu produto, né? Elas sempre só se preocupavam com a música, que é extremamente importante. Mas quantas vezes você já não viu banda aí que não... Muita música ruim por aí fazendo sucesso, pessoal? Por quê? Porque o cara sabe vender o produto dele, sabe vender a música ruim dele, estilo de mau gosto dele. Então, eu acho que um dos grandes pecados das bandas, e muitas bandas boas, é isso, que eles não veem a banda como um negócio. As bandas têm que ver, em primeiro lugar, a sua banda como um negócio. A música é o seu produto, é o produto que ele desenvolveu, tá? A imagem da banda, a imagem dos integrantes da banda, ela é um produto que a banda desenvolveu. Então isso é extremamente importante, tanto quanto a música, né? Isso não pode andar desalinhado. E isso é o que eu mais vejo quebrando as pernas do pessoal aí, que anda as bandas aí meio bamba aí, que sempre acaba ficando por aí, cara. Não vai pra frente porque os caras não se preocupam em vender o seu produto. De repente agora, é claro, as bandas antigas conseguiam, algumas se destacavam porque às vezes na época também era mais fácil, tinha menos concorrência e também tinha mais produtoras, né? As produtoras, elas investiam mais nas bandas, né? Então as próprias produtoras ficavam responsáveis por lançar a banda, criar videoclipes, criar, sabe, fazer a gravação, fazer a imagem, vender a imagem, fazer propagandas. Então, mas isso não é a realidade de todo mundo, né, pessoal? A gente sabe disso, né? Então, eu acho que hoje em dia, com o YouTube abriu essa possibilidade, né? Hoje, se as bandas souberem usar o YouTube ao seu favor, igual outros estilos sabem usar, o estilo do funk, por exemplo, né? A música, o hip hop norte-americano, assim como outros, você vê que o pessoal sabe fazer bem, né? Esse marketing aí, essa venda do produto, né?
E o rock and roll eu acho que ele fica um pouco para trás nisso, mas eu acho que agora vai começar a aprender, né? Acho que o rock and roll o YouTube vai ajudar muitas bandas aí a saberem vender mais seu produto, né? Igual aos outros estilos, né? Então isso também é outra coisa que acaba prejudicando um pouco hoje o rock and roll, né? Por isso que tem muitas bandas boas por aí hoje em dia, só que elas estão muito dispersas, né? São algumas que conseguem destacar um pouquinho mais ali, mas são bandas que se destacam mais em cenários alternativos mesmo, né? Cara, meu nariz é grande mesmo, cara. Cara, agora que eu tô vendo isso aí, velho, o bicho tá ocupando quase a tela do celular inteira aí. Então, pessoal, você vê que tem as bandas boas hoje, mas estão muito dispersas, né? Por quê? Porque você não vê essa venda do produto sendo bem feita, né? Você vê essas bandas no cenário muito alternativo, né? A pessoa tem que ser muito do cenário alternativo para poder aparecer, né? Se não for, não aparece, cara. Então, acho que tudo isso influencia. Então, o fato da pirataria, eu acho que atrapalhou muito, com certeza atrapalhou muito. Acabou falindo muita empresa, muita produtora, né? Acabou não investindo nas bandas, consequentemente acabou fazendo com que as bandas tivessem menos recursos e com isso menos bandas para influenciar, bandas novas, e com isso, sem o dinheiro, sem o capital sendo injetado, menos atratividade para eles entrarem nesse mundo. Então, assim, cara, são as consequências do tempo, né, da nossa época agora, atual, da tecnologia. O próprio pessoal é muito saudosista do rock and roll, precisa também mudar os seus conceitos também, né? Porque o rock and roll sempre foi aquela coisa lá nua e crua, né? Sem frescura, sem maquiagem, assim, na sua maior parte, né? Só que assim, cara, tudo é negócio, cara, não tem jeito. O rock and roll não deixa de ser um comércio, então quem não brigar por isso daí, a música vai ser afetada, né? Isso é um ponto de vista meu. Se você tem o seu ponto de vista aí, deixa no comentário também, pessoal. O que vocês acham? O porquê que o rock and roll sumiu? Ele parou de ser predominante nos últimos anos, né, igual ele era antigamente. Por que ele não está criando mais tendência? Por que ele não está mais criando um estilo novo, né? Igual fazia antigamente, assim como foi o grunge, assim como foi o heavy metal, que foi marcante, né, que marcou uma época, assim como foi o hard rock, né? Assim como foi a época do Elvis Presley, né? Rockabilly, tudo. E outra, o que tem de novo aí, pessoal, que realmente é relevante? O que tem de relevante no rock and roll nos últimos 10 anos aí, pessoal? De 2010 a 2020, o que teve de extremamente relevante pro mundo do rock and roll aí? Manda pra nós nos comentários aí e deixa também aquele like lá, pessoal. Também, eu sei que aqui é totalmente amadora, né? É uma coisa aqui totalmente mais pra prosear mesmo, pra passar o tempo aí, né? Pra quem gosta do rock and roll aí. Eu sempre vou estar trazendo pra vocês aí bandas que eu conhecer também, coisas que eu achar interessante, que eu ouvi por aí. Eu vou trazer pra vocês também, notícias que forem relevantes também. A gente sempre vai parar pra bater um papo aí, tá? Então, se vocês acharem interessante ficar ouvindo essas baboseiras aí, dá um like aí pra gente aí, pra gente sempre estar aparecendo mais, né? E segue também nosso canal aí, se for o caso também. E é isso aí, rock and roll aí, velho, vida que segue, vamos que vamos. E outra coisa também, cara, sinceramente, o mundo hoje que tá, cara, eu acho que não tá merecendo rock and roll não, pra falar a verdade, pessoal. Tá uma zona essa porra, velho, tá uma zona, esse mundão tá louco, essa pandemia Cara, tá acontecendo muita coisa louca aí, muita música ruim. Então acho que é bom o rock and roll dar um tempinho ali, ficar de boa ali, velho, ver as merdas acontecendo aí, pra depois quando ele voltar também, velho, ele voltar pra predominar mais 200 anos, 500 anos aí, velho. Só que assim, sempre tem que ter o primeiro cara que vai levar, vai abrir a porteira e trazer a leva com ele, né, velho? Sempre tem que ter aquela banda genial pra realmente voltar a ser tendências, mas pra isso também precisa a mentalidade das pessoas que curtem o rock and roll mudar também um pouco aí. Mas é isso aí, rock and roll, deixa nos comentários aí as bandas que vocês acham bacana aí. Deixa também o ponto de vista de vocês também sobre o que vocês acham, por que o rock sumiu também. E é isso aí, já falei demais e falei, até mais.